Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves, eu quero em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, desejar a você um domingo abençoado na presença do Senhor. E nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos do Pentateuco, da Torá, da Bíblia Sagrada. E nós estamos nesta semana comentando o texto que vai de Gênesis capítulo 47, versículo 28, até o capítulo 50, versículo 26. Esses são os últimos capítulos do livro de Gênesis. E nós iniciamos a nossa leitura, o nosso comentário, porque, como é de costume, nós não fazemos uma leitura literal do texto, fazemos apenas um comentário dos trechos que nós achamos mais relevantes, mais importantes para a nossa reflexão. Então, no capítulo 47, versículo 28, é declarado o tempo de vida de Jacó no Egito e o tempo total da sua vida, que foram de 147 anos. Depois, no versículo 29, Jacó pede para que José jure que não vai enterrá-lo no Egito. Isso aqui, nós sabemos que Jacó saiu de Canaã e veio para o Egito, foi para o Egito, devido à questão da fome que vinha naquela época, e José abrigou os israelitas naquele país devido à questão da fome. E eles ficaram ali, e agora Jacó, depois de 17 anos vivendo ali no Egito, Jacó vem a falecer. E antes do seu falecimento, Jacó faz José jurar que não vai deixar ali, não vai enterrar o seu corpo ali no Egito. No capítulo 48, José leva os seus 2 filhos para serem abençoados por Jacó. E este, Jacó, declara que a partir daquele momento, os filhos de José agora são filhos de Jacó. E neste caso, eles vão fazer jus a uma herança da parte de Jacó. Naquela época era costume o filho primogênito ter uma porção dobrada da herança do pai. Então, por exemplo, se um pai tinha 3 filhos, então ele iria dividir a herança dele por 4, de forma que o filho primogênito tivesse 2 porções e cada um dos filhos tivesse uma só porção. Neste caso aqui, José era o filho primogênito de Jacó com Raquel. E então José recebe porção dobrada da herança de Jacó na presença ou na vida dos seus filhos Efraim e Manassés. Então nós vemos aqui que é um cumprimento de algo que era costume naquela época. O filho mais velho receber porção dobrada. Só que José não era o filho mais velho de Jacó. José era o filho mais velho de Jacó com Raquel. Os outros filhos, o filho mais velho no caso era Rúben, que deveria receber uma porção dobrada da herança. Mas no caso aqui, a porção dobrada é da bênção de Jacó. Então José, como filho mais velho de Raquel, recebeu porção dobrada da bênção de Jacó nos seus filhos Efraim e Manassés. No versículo 11, nós vemos então esta bênção de Jacó, e ele inverte as mãos ao abençoar os filhos de José, indicando que Efraim
será maior do que Manassés. Manassés era o mais velho, porém Efraim foi abençoado na mão direita de Jacó. E o detalhe é que a Bíblia fala que, na realidade, quem está sendo abençoado é José. No versículo 15, José é abençoado duplamente na vida de seus filhos. No versículo 17, nós temos aquele episódio de José tentando inverter a mão do pai, mas Jacó confirma que a bênção era esta mesmo, era a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés, indicando que um ia ser maior do que o outro. No capítulo 49, Jacó então abençoa todos os seus filhos. Aí vem um por um e todos eles são abençoados. O detalhe é a repreensão que Jacó faz sobre Rúben, Simeão e Levi pelos pecados que eles cometeram e a exaltação de Judá como aquele do qual os outros irmãos louvarão. Lá atrás, quando nós estávamos comentando sobre o episódio do adultério, poderíamos dizer assim, né, de Rúben, que ele deitou na cama do seu pai com uma das concubinas do seu pai, e também o episódio de Simeão e Levi, que foram até Siquém e mataram todos os homens que abusaram da sua irmã Diná. Nós não vimos ali nenhuma repreensão de Jacó. Nós não vimos Jacó tomar nenhuma atitude para corrigir os seus filhos. Porém, agora, durante a bênção, Jacó cita estas situações e, de uma certa forma, os filhos dele são punidos por terem agido de uma forma errada na visão do pai. E aí, neste caso, a bênção vai para Judá, que acaba, como o seu próprio nome diz, né, que significa louvor, né, Judá acabará sendo aquele do qual viria a genealogia do Messias. Então, por isso que Jacó, quando abençoa Judá, o chama de leãozinho, né? E aí nós vemos que Jesus, ele é chamado leão da tribo de Judá, tem referência a esta bênção de Jacó, dizendo que todos os outros irmãos iriam louvar a Judá. E é bom observar que cada bênção a cada filho era como se fosse uma profecia a respeito da herança que eles iriam receber na terra de Canaã para quando eles lá voltassem. Então nós observamos que até referência à terra, ao local, um ia ficar perto do mar, outro ia ficar nas montanhas. Então isso tem referência com a herança que eles iriam receber quando voltassem à terra prometida, né? A terra de Canaã. No versículo 28, Jacó dá as suas últimas orientações sobre o seu velório, o seu enterro, e aí então vem a falecer. No capítulo 50, José e seus irmãos choram por Jacó, então ali tem o período de luto, né? Tanto em referência aos costumes dos israelitas, como também aos costumes dos egípcios. E aí Jacó é embalsamado e toda aquela situação. E depois, então, eles partem para um grande cortejo até Canaã. E o interessante observar é que os cananeus, quando veem todo aquele povo chegando ali na sua terra, eles se admiram, né, do quanto que aquelas pessoas estão lamentando por aquele que morreu. Então isso ali causou uma admiração àquele povo. E depois de todos os serviços fúnebres, eles retornam para o Egito. Então você observa que lá na frente, quando estivermos estudando a saída do povo, que eles levaram 40 anos passando pelo deserto,
Então a gente observa aqui pelo texto que do Egito até Canaã não era tão longe. Tanto é que eles foram, fizeram os serviços fúnebres e voltaram em pouco tempo. Então a gente vê que existe sim um propósito, existiu um propósito diferente com o povo ali no deserto, lá na saída do Egito, mas quando chegar na hora nós iremos comentar sobre isso. No versículo 15, após a morte de Jacó, os irmãos de José ficaram temendo uma vingança deste. Por quê? Ora, eles pensaram, enquanto Jacó está vivo, José não vai nos punir por aquilo que fizemos com ele. Porém, agora que Jacó está morto, é bem provável que José tente se vingar de nós. E aí eles argumentam com José, falam com José que Jacó havia pedido para que eles intercedessem com José, para que José perdoasse eles. E o que acontece é que José os acalma, colocando tudo o que aconteceu na conta de Deus. Ou seja, vocês devem ficar tranquilos, diz José para os seus irmãos, porque o que aconteceu, tanto na minha vida quanto na vida de vocês, foi providência de Deus. Tudo o que aconteceu estava sob o controle de Deus. E aí no versículo 22 são narrados ali os últimos dias de José, dando ênfase à declaração de que os israelitas não ficariam para sempre no Egito. Haveria um tempo em que Deus iria visitá-los e os tiraria dali do Egito, levando de volta para Canaã. E aí José pede para que seus irmãos se lembrem de quando isso acontecer, do retorno deles, que os seus ossos, os ossos de José, deveriam ser levados para Canaã. Então assim chegamos ao final do livro de Gênesis, aos comentários que fizemos durante este período. E o livro do Gênesis, como o próprio nome fala, né, o livro dos começos, ou Bereshit, né, no início, né, em hebraico, vem falar exatamente do início do povo de Israel, do povo escolhido, vem contar a história, os patriarcas, o início, né, de toda essa constituição de transformar uma família em uma nação. E agora nós temos essa nação instituída, mas ainda escravizada ali dentro do Egito. E no livro do Êxodo, que nós iremos comentar a partir da semana que vem, começando do capítulo 1 até o capítulo 6, o nosso comentário, vai contar exatamente como que essa nação cresceu ali no Egito e como eles foram tirados com mão forte, diz a palavra de Deus, daquele lugar para iniciar ou continuar o propósito de Deus em proclamar o seu nome em todas as nações através do seu povo escolhido. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar a nossa missão de ler a palavra de Deus, de interpretar e fazer um comentário e tirar lições para as nossas vidas. Nós esperamos que essa leitura possa fazer diferença na sua vida, tenha feito diferença na sua vida os nossos comentários do livro do Gênesis, e convidamos você a ler durante esta semana os capítulos de 1 a 6 do livro de Gênesis, de 1 a 6 do livro de Êxodo, e na semana que vem acompanhar os nossos comentários. E que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família no nome do Senhor Jesus. Amém.